uma execução brutal diante da multidão. Pedro arrastado para a prisão sob guarda pesada. E quando tudo parece perdido, um anjo atravessa correntes e portões fechados. E ainda, o adeus emocionado de Paulo e Gabriela. Uma carta inesperada de Rod e o voto secreto que impede um amor. Fica até o fim porque cada minuto desta parte da história muda o destino da missão cristã. O clima sai de controle, soldados avançam e o povo entra em desespero, correndo em todas as direções para não ser preso. Paulo reage instintivamente, abre os braços e usa o próprio corpo para proteger Gabriela e a criança que está com ela. No caos, Tiago é derrubado e espancado pelos soldados. Herodes ordena ao soldado Brutus que ponha fim àquele pandemônio. Barnabé e Pedro levantam as mãos em sinal de paz, não vieram causar confusão. Trouxeram comida enviada pelos irmãos de Antioquia e querem repartir com quem precisa. Brutus, hostil, lembra que o governador Marulo já expulsou Pedro de Jerusalém e provoca: "O que você continua fazendo aqui?" Paulo entrega a criança de volta a Gabriela, pede que ela permaneça em segurança, encarrega Tito de cuidar dela e segue em direção aos amigos para apoiar. Herodes sobe o tom, acusa aqueles homens de semearem divisão e discórdia entre o povo. Manda colocar Tiago de joelhos diante de todos, quer transformar a cena num julgamento exemplar. Caifás se apressa em dizer a Herodes que nem o sacerdócio do Deus vivo, nem o Sinédrio tem qualquer associação com aquele grupo que estaria promovendo tumulto e divisão. Jonatas reforça, eles instigam escândalo e revolta contra Roma. Pedro protesta, mentira. Eles permitiram que Tiago pregasse no templo naquele mesmo dia. Paulo tenta se aproximar, mas Pedro faz sinal para que ele não avance, a situação é perigosa. Herodes observa Caifás e Jonatas que se gabam de terem sido sumos sacerdotes no passado, e debocha: "Pelo visto, vocês não me servem de nada." O foco volta a Tiago. Herodes ordena que o levantem e pergunta se ele tem algo a acrescentar antes da sentença. Tiago ergue os olhos e responde com serenidade desconcertante: "Tenho sim, eu te perdoo pelo que você está prestes a fazer." Sem piedade, tomado de ira, Herodes arranca a espada de um soldado e atravessa o abdômen de Tiago. Pedro se lança para segurar o amigo agonizante. Mesmo ferido, Tiago sorri e sussurra: "Avise a João que vou chegar primeiro." Então morre nos braços de Pedro. Jonatas declara que é preciso eliminar a contaminação do povo, como nos dias de Moisés. Ele exalta Herodes como o grande rei e conclama o povo a agradecer por defender os princípios de nossos pais. Caifás, bajulador, admira a força do rei em cortar o mal pela raiz e diz que nenhum governador antes dele teve tamanha coragem. Herodes ordena: "Levem Pedro." Paulo tenta reagir, mas o bispo Tiago pede que ele não intervenha, seria inútil e perigoso. Herodes lança Pedro no cárcere sob a guarda rigorosa de 4 caternos de soldados, uma força pesada, em turnos, para impedir fuga. O plano do rei: apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Enquanto Pedro permanece preso, a igreja se une em oração incessante a Deus por ele. Gabriela chega à casa de Pedro, onde irmãos e irmãs estão reunidos em vigília. A jovem Rod reconhece Gabriela e comenta que ela é irmã de Paulo. Paulo, mantendo certa distância, observa atento. Gabriela cumprimenta Rod com carinho. A jovem falante comenta que Paulo não tira os olhos de Gabriela e pergunta se ela ainda o ama. Antes que Gabriela responda, Paulo se aproxima, corta o assunto e oferece-se para levar Rod de volta à hospedaria. Quando tem um momento a sós, Rod provoca Paulo: "Gabriela é linda, pare de fingir que não sente nada." Paulo recua e afirma que ama Gabi como irmã agora. Ele então pergunta a Barnabé se João já foi avisado sobre o que aconteceu com Tiago. Barnabé admite: "Nem sabem por onde João anda." Paulo lamenta: "Já são tão poucos na missão." Barnabé confirma: "E naquele dia enterraram mais um que morreu por causa do evangelho, o segundo recentemente caído." A perda pesa. Paulo desabafa: "Queria poder fazer mais." Barnabé também, mas lembra que Jesus não os mandou reagir com violência. Falando de Pedro preso e oprimido, Paulo recorda as palavras do profeta Isaías: "Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca." Barnabé completa o texto: "Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca." Apesar de antes dizer que só trataria de Pedro depois da Páscoa, Herodes explode: "Quero aquele verme agora. Vou matá-lo com minhas próprias mãos ou não durmo hoje." Blasto tenta acalmá-lo: "Talvez seja melhor esperar, como o rei tinha planejado." Herodes admite surtos de ódio, sente vontade de exterminar cada rebelde que ameaça o legado de sua casa. Ele então manda que Brutus resolva tudo imediatamente. Brutus segue para buscar Pedro.
Ao chegar, encontra os soldados adormecidos e nota algo assustador. Todos os portões da prisão estão abertos. Pedro desapareceu. Furioso, exige respostas. Onde está o miserável? Enquanto isso, na casa onde o povo ora, a jovem Rod corre excitada. Pedro está do lado de fora. Ele bateu e pediu que abrissem a porta. Alguns duvidam. Maria vai abrir, e lá está Pedro, vivo e livre. Todos ficam surpresos. Perguntam se ele está bem. Pedro confirma, o Senhor o tirou da prisão. Pede que avisem o bispo Tiago e todos os irmãos sobre o milagre. Miriam, emocionada, agradece. Deus ouviu as orações e o protegeu. Paulo abraça Pedro com força. Quer saber como você escapou? Pedro conta. Ele se deitou naquela noite pedindo que tudo acabasse. E então tudo começou. Um anjo apareceu e o despertou. Levanta depressa. Cinge-te e amarra as sandálias, veste o manto e segue-me. Atordoado, Pedro não sabia se era real ou visão. Passaram pela primeira guarda, depois pela segunda, até o grande portão de ferro que dava para a cidade, e o portão simplesmente se abriu. Só então ele percebeu. Era libertação divina. O Senhor enviará seu anjo para livrá-lo das mãos de Herodes e de tudo o que seus inimigos planejavam. Paulo alerta. Pedro precisa sair de Jerusalém e imediatamente vão procurá-lo. Herodes reúne os soldados responsáveis pela custódia. Desesperados, eles juram inocência. Humilhado, o rei decreta. Sua piedade conclui que a escória deve morrer. Todos os guardas serão executados pelo vexame que causaram. Depois rosna. Agora tirem esse lixo daqui. Em seguida, ordena a Blasto que prepare a comitiva. Quer distância daquela gente traidora quanto antes. Roda observa Blasto dando ordens à comitiva de Herodes. Algo nela desperta interesse, e o olhar volta. Blasto também anota, curioso. Essa troca rápida planta uma semente para o que virá. Paulo, atento, manda que todos arrumem suas coisas. Partirão em breve. Paulo desabafa com Pedro. Ser chamado de irmão por alguém que ele mesmo perseguiu no passado fez com que enxergasse claramente a misericórdia de Deus. Foi aí que Paulo entendeu. Jesus o escolheu justamente para demonstrar a longa paciência divina. Pedro concorda. Fomos chamados a padecer como cristãos, não para nos envergonharmos, mas para glorificarmos a Deus. Que o pastor e bispo de nossas almas conte conosco para alcançar suas ovelhas espalhadas pelo mundo. Antes de partir, Paulo procura Gabriela. Ela brinca que achou que ele ia deixá-la sem despedida outra vez. Paulo tenta explicar, mas ela o interrompe. Não precisa, foi difícil. Passou. Paulo pergunta o nome da bebê que viu com ela. Gabriela ri. A criança não é filha dela, é filha de Nataniel. E avisa, não se preocupe, ela está bem. Nunca está totalmente sozinha. Paulo pede que ela se cuide. Gabriela devolve, volta pra gente. Paulo, com o peso da missão, responde que desta vez não poderá corresponder como antes. Agora ele já não vive para fazer a própria vontade. Gabriela percebe. Isso quer dizer que ele ainda a ama? Ele admite, sim, mas eu não posso. Os dois se abraçam, ternos e contidos. Ela agradece a ajuda dele no dia anterior. Paulo relata, meus olhos sempre vão procurar pelos seus. Na carroça, Barnabé pergunta se Paulo se despediu direito. Depois provoca, por que não se casa com Gabriela? Paulo olha para trás e vê Gabriela distante, olhando-o ir. Ele respira fundo, não pode, fez um voto. Tito chega alarmado, Rod sumiu, as bagagens dela não estão mais na hospedaria. Marcos entrega uma carta que ela deixou para Paulo. Nela, Rod escreve, você disse que Jesus ia me ensinar a amar, mas eu quero aprender com a vida. Se eu tiver que sofrer, vou sofrer. Se eu tiver que chorar, vou chorar. Pelo menos vou viver tudo que a vida tem para me oferecer. Conheci alguém. Não se preocupe comigo. Adeus, Paulo. Logo depois, Blasto aborda Rod e pergunta se mulheres judias podem viajar assim, desacompanhadas. Ela responde com altivez, não é uma judia comum. Os caminhos dos dois acabam de se cruzar, e o futuro promete. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por acompanhar os nossos resumos e ficar por dentro de tudo o que rola nas novelas. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo resumo. Até lá!